Fala, investidores! Vamos lá, um videozinho de atualização aí, né? Hoje, feriado no Brasil, porém, mercado rodando lá fora. Normalmente, tá? E o viés é bem negativo, né? Parece que a China impôs sanções aí para os países que estão com acordo, que Estados Unidos, né? O bicho está pegando aí de novo a China. Dessa vez acho que quem deu a cartada foi a China, né? Mas de qualquer forma, segue escalando o assunto aí da guerra comercial, tá? Então, mercados caindo, ó, S&P com menos 2,5%, Dow Jones caindo 2,50%, 3% Nasdaq, né? Mercado na Europa também em queda, petróleo caindo quase 2% também, ó. Título de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2%, o VIX, né, escalando mais um pouquinho aí, começando a semana já no terreno positivo também, né? Então, mercados começa a semana bem agitada, tá? E o nosso EWZ lá fora, né? Ó, 0,26 de queda. Vou passar alguns gráficos aqui, né? Fiz aí o videozão de fechamento, né? Acho que é bolsa aí. Já tem análise no canal, né? Aí dá pra gente pegar e só atualizar realmente, ó. O Bitcoin, que eu estava comentando esses dias, né? Eu falei, pô, ó, primeiro rompimento aqui em cima, ó, pode ser interessante, né? Ele abre caminho para vir testar esse segundo nível de resistência aqui, ó. E repara que foi exatamente a máxima de hoje ali, né? Ó, né? Quase que cravado ali, ó, nas máximas ali atrás também. Daqui para cima fica bem interessante, tá? Porque aí eu volto a reforçar que é aquele fundo duplo, tá? Ah, Ricardo, não tenho corretora para operar cripto, né? Não sei como operar cripto, né? Ou não, talvez não queira, né, operar lá fora. Se quiser arriscar esse swing trade, né, dá para fazer com umas ETFs, tá? Dá para pegar a ETF, né, ó, que nem a de QBTC, por exemplo, ó. Tá vendo que ela tem mais ou menos o mesmo formato daquele do fundo duplo ali, né? Só que aqui tem influência do nosso dólar também, tá? Mas dá para operar aqui também, ó. A Hash 11 também, né? Uma ETF que tem bastante beta aí com o Bitcoin também, tá vendo? Então dá para olhar para essas daqui, tá? Bem interessante esse movimento do Bitcoin nesse momento. Aí o ouro subindo mais 3%. Gente, não é normal isso, tá? Essa correria do ouro aí, tá? Isso aí é um sinal, eu acho um sinal ruim, tá? O mercado tá buscando muita proteção. E o que tem me chamado a atenção negativamente, tá? Diante dessa busca aí por ouro, por segurança, é o dólar, né? Como o dólar vem se enfraquecendo, né? Frente a outras moedas, né? Tá aqui o índice do DXY, né? Que é o índice do dólar frente a outras moedas, e ele caindo, tá? Aí no viés técnico ali, ó, perdendo, tá? Regiões de suporte, né? Eu já tinha comentado, pô, era uma consolidação, né? Que tinha ali. Se a gente projetar essa consolidação, os níveis é bem lá embaixo, né? Então fica um cenário bem ruim, tá? Então, isso que me chama atenção, tá? É o DXY numa queda muito forte. Vamos ver essa janela aqui, ó. Março de 2020. É que aqui foi a pandemia, né? Esse movimento aqui e esse outro movimento aqui, ó. Janeiro de 2017, 16, né? O DXY caindo, né? 2017 e 2016. Vamos ver o ouro. Se teve algum rally de alta aqui, 2017, 2016 aqui, né? Ó, tá vendo? Então, a impressão que dá, né? Quando o mercado busca proteção ali fora do dólar, é o ouro que vem, né? Então, rally muito forte, tá? Eu já tinha projetado um alvo, tinha dado, joguei outro alvo que dá lá nos 3.500, tá? Então, aí entra, né? Para quem é assim, né? Eu acho um movimento muito esticado, mas aí tem o Gold 11 e tem a Aura 33, né? Que é essa daqui que tem um beta com ouro também, tá vendo? Ela também segue subindo forte ali, assim como o ouro. Aí petróleo em queda, né? Petróleo caindo 1,90, minério de ferro também, ó, 0,75 de queda. Aí dá pra gente já dar uma olhada na PBR, que é a DR da Petro negociada lá fora, até que se segurando pela queda do petróleo, né? Ó, hoje negociando com uma queda de 0,95 a PBR. Vamos dar uma olhada na Vale ADR. A Vale também, ó, 0,16, até que não está tão ruim. Aí, VIX subindo, EWZ que eu comentei, né? EWZ tem esse, né, vai fazendo um movimento de triângulo afunilando aqui, né? Tem uma linha de tendência de baixa que passa por aqui. Eu acho que no semanal deve ter algumas médias enroscadas aí. Olha lá, semanal tem média de 21, média de 9, né? Nesse.
nesse miolinho, tá num pontaço aí esse EWZ. Aí o S&P, né, para quem assistiu aí o vídeo de fechamento, deve ter ouvido, né, o comentário ali dos gráficos semanais, tá vendo? Ó? Então, correção para média, perdeu mínima, venda, né? Então, dá para operar esse gráfico semanal aqui dos começa a dar uma definida, né? Tava bem feio quando a gente olha o diário, né? Bem bagunçado, né? Uma vol absurda. Mas quando a gente olha o semanal já dando uma definida, né? O cruzamento das médias, né? O mercado faz o primeiro movimento de expansão, né? Movimento de correção para as médias, né? Aí aqui pode começar a desenhar, né? Uma tendência de baixa um pouco mais forte no semanal, tá? Então, principalmente se vier esse rompimento aqui de baixo, esse rompimento aqui, ó. Porque aí forma mais um pivô de baixa, né? E vai montando pivôs grandes, né, de baixa. Aí o Dow Jones idem também, ó, perdeu o mínimo lá no semanal, 9,3, correção na média. Nasdaq também, idem, né, um rompimento da mínima aqui, ó, 9,3, né, um stop lá para cima. Vamos ver, DAX alemão. Aí DAX alemão, por enquanto, nada, né, ainda. Esse é o candle dessa semana, né, então não dá nem para falar nada em relação, ou é feriado na Europa também? Eu acho que a Europa, deixa eu ver, peraí, não, esse feriado eu acho que é Brasil, tá aberto essas bolsas aqui tô achando esquisito esse gráfico. Ó, não, é feriado na Europa também, bolsas por lá fechadas também, né? É feriado lá. Achei que era feriado, é isso? É, feriado na boa parte aí dos países europeus, ó, Alemanha, Suíça, né? Então tem esse feriadinho na segunda-feira lá também. Então não tem pregão por lá. Beleza, pessoal? Aí o que é de bolsa, tá? Para quem não assistiu o vídeo de fechamento, que ele é muito grande, amanhã vai ter algumas oportunidades ali na grade de oportunidades, né? Eu acho que eu vou colocar a Banrisul. Banrisul nesse gráfico semanal aqui monta uma dinâmica de preço interessante, né? Um movimento de alta, correção para as médias, né? Tem as três médias aqui alinhadas, tá vendo? Média de 9, 200 e média de 21, né? Apesar, tá, desse contexto desse gráfico aqui, né, indicar um movimento, né, mais baixista, né, ó, topo, topo e topo, né, mas pode ser, né, de repente uma quebra de estrutura aqui, né, então de repente renova um topo nesse movimento aqui, então na minha opinião tem payoff e teve um movimento, um volume um pouco mais forte ali no pregão de quinta-feira. A Sanepar, né, a Sanepar, o OBV rompendo consolidação, aí a Sanepar aqui, ó, né? Pode ser uma tentativa de rompimento desse nível, né? Tá vendo? Ó, o preço tentou ir aqui, né? E não foi, tá vendo? Ó, ele foi lá, voltou, né? Aí veio aqui de novo, né? Exatamente na mesma região. Aí ele vai de novo e volta. Dessa vez, né? Ó, segurou na média de 9, tá vendo? Ó? Segurou na média de 9, o rompimento aqui poderia dar, né? Um tradezinho interessante nesse contexto aqui, tá? Então isso aqui poderia ser um trade aí, um swing tradezinho, né, de rompimento da máxima aqui da quinta-feira. A LIC, tá? A LIC pode ser que esteja lá também na grade de oportunidades, aí é só para quem é do SGR. Tá vendo? Ó, cruzamento de média, né? Então aqui é aquele setup de cruzamento de média mais a correção, né? Tá vendo? Então pega as duas médias em alta aqui, né? Volume deu uma melhorada, OBV ainda um pouco flat, né? Tá vendo? Mas também é outro trade que, se vier, né, um movimento de expansão aqui e armar um pivô de alta, dá para fazer um belo de um trade, tá? Porque esses papéis de centavos aí, né, R$ 3, R$ 2, em percentual, dá bastante, tanto que o stop dele pode ser até um pouquinho mais caro ali. O stop acho que dá uns 10% mais ou menos, ó. É isso aí, uns 10% de stop. A GMAT me chamou a atenção no gráfico diário, né? A GMAT tem um contexto aqui, né, de papel tentando emplacar, né, tem um próximo ponto de resistência só lá em cima, tá vendo? Aí aqui, né, setup de correção para média de 9 com um bom volume financeiro, né, da quinta-feira, né, o pregão de quinta-feira, e o OBV bem ascendente. Esse aqui já, né, por gatilho, ele já teria ativado, tá vendo? Já teve a superação de máxima aqui, na quinta, isso, quinta teve a superação de máxima da quarta-feira aqui. Então, aqui já teria dado uma entradinha, né? Daria para jogar parcial aqui. Ó, o stop é pequenininho desse da Gmate aí. Eu acho um swing trade legal. Deixei igual, GGBR e Rami aqui, né? Estou monitorando. A Tupi, um papel que me chamou bastante atenção, né? Deixou uma barra enorme no semanal lá.
Mas não entraria, tá? Nessa barra aqui. Eu esperaria aí um melhor momento, tá? Movimento muito forte, tá vendo? Muito forte, volume ascendente, mas enquanto não armar. Aqui o interessante, né? Seria armar a correção aqui, em algum momento, aqui em direção a essa primeira média aqui, a média de 9. Aí daria para pegar, para fazer um swing trade aí nessa média de 9 aí da Tupi. Ah, e a B3 também no semanal me chama atenção lá, tá vendo? Ó, as três médias aqui, ó, né? Ó, a média de 9, média de 200, média de 21. O papel fez uma correção em cima de topo anterior, tá vendo? Essa linha aqui é uma linha de resistência bem forte, tá? Esses 12,70 aí da B3, ó. Então, ó, já veio aqui, tá vendo? É bem no meio do range aqui, ó. É um nível de preço bem marcado, tá? Se passar para cima aqui, ó, o próximo ponto é os 14,30 e pouco lá. Até trava de alta, né? Algumas estratégias aqui, eu acho que dá para encaixar na B3 também. Só o OBV, né? Aí se a gente for olhar esse OBV no semanal, ele tá bem feio. No diário, até que ele não está tão ruim. É que, meu, na sexta-feira o volume da B3 foi, na quinta-feira, desculpa, foi ridículo, né? Olha que volume baixo, tá? Então, por isso que dá uma piorada nesse OBV aqui do semanal. Aí, JBS, o rompimento de topo lá em cima, tá? Eu acho loucuragem tentar operar vendido na JBS, né? Muita gente já tá muito esticado, não sei o que lá, mas, cara, isso aqui é rompimento de consolidação de topo, é para cima, tá? É quase um power breakout, né? Quase um breakout, assim esse formato aí. SLC, então SLC, ó, começou a corrigir. No semanal deixou um candle bem feio, mas eu chamo atenção pro OBV, né? Um OBV bem ascendente. Eu ficaria de olho nesse gráfico diário da SLC. Eu acho um rompimento de uma consolidação aqui, ó, muito bem marcada, tá? Então, né, deixou um gatilho feio lá no semanal, né? Pode ser um gatilho de venda ali no semanal, né? Então, se perder aquela mínima ali, né? Muita gente vende aquele martelinho, tá vendo? Pode vender aquele martelinho para vir encontro aqui. É um trade que dá para fazer também, né? Ó, é o rompimento dessas mínimas aqui, tá vendo? Ó, que é bem no fechamento de gap. Eu ficaria esperando aqui, talvez, né? Não sei se tem algum drive no papel também, se tiver alguém que acompanha. Eu ficaria esperando, de repente, mais um candle aqui assim, ó, para tentar pegar a continuidade do movimento, né? Pega a expansão, pega o pullback na região aqui, né? Ó, se viesse próximo dos 19 aqui, se ela vier na 21 aqui, assim, ó, de repente cruza 21, é até mais interessante, tá? Não sei se, né, o volume crescente e tal, né? Se for olhar o semanal ali é mais venda, mas eu não é muito meu setup operar essas quedas aí. É movido indo embora, Camil tá quietinha, né? Camil aí nos 4. A Vibra, ó, Vibra energia, tá? Ó, Vibra rompimento daqui para cima, tá? Ó, daqui para cima pode ser um contexto bem interessante da Vibra, viu? Ó, já tenho chamado a atenção desse fundo duplo, tá? Se Vibra tivesse opções aí, ó. Eu acho que é um papel que tem payoff também. Eu não sei se é um excelente pagador de dividendos a Vibra. Vamos ver se quanto pagou de dividendos aí nos últimos BBR3, Status Invest, vamos ver quanto que ela pagou de dividendo, mas eu acho que não é um papel de dividendo. 706, vai, não é tão ruim o dividendo dela, não. Eu não sei se tem um histórico. É legal olhar o histórico de dividendo do papel também. 6,80. Não é aquela, né, pagadora de dividendo, mas paga um dividendozinho ok, tá vendo? E é uma faixa de preço bem importante do papel, né? O papel embalar aqui para cima, a gente já consegue fazer a projeção, tá? Com base nesse fundo duplo aqui. 21,11, 22,80. Ai, cara, mas por que que você não solta a recomendação desse papel? Cara, porque é um papel que eu acho que está numa configuração assim, que não entra no setup de swing trade do SGR. Se tivesse opções aqui, eu já estava com uma trava de alta desse papel que faz tempo. Caixa Seguridade, nada, não rompeu lá em cima. Ah, Casas Bahia devolvendo tudo, ó, perdendo média de 9, ó, cuidado, hein? Cuidado com Casas Bahia aí, se alguém pegou. Agora, pior ainda, né? A galera tá achando que o papel ia voltar lá para os R$ 30 e não sai nem a pau. E a Magalu tá chata, quietinha, BB Seguridade não corrige. Sabesp, ó, romper no 108, eu acho que é 118 lá em cima, Sabesp, hein? Sabesp é 118. BBDC4, a gente tem um tradezinho em andamento de BBDC4, né? Ó. Daqui para cima, esse aqui é o rompimentaço, ó, os 13. Dos 13 para cima aqui, aí
pancada em BBDC4. Aí dá vontade até de montar alguma outra coisa, porque aí, ó, o próximo nível, né, de resistência aqui, ó, é essa linha de tendência ou a resistência dos 14 lá em cima. E Bebas. Ficou feia, Bebas, Itaúsa, caminhando, 9,95, acho bem puxado para Itaúsa, já 9,95. A Petro, 30 e pouco, né? A Petro caindo lá no. O que me chama atenção negativamente na Petro é tirar o ajuste do dividendo. Tirou o ajuste do dividendo, ó, perdendo a média lá no semanal, ó, papel bem travado, tá vendo? Durante muito período. Isso aqui é uma coisa legal de fazer, ó. Você tira o dividendo, aí toda essa galera que fica com esse discurso, né? Ah, porque papel corrige inflação e não sei o que lá, porque ação, porque dividendo, porque não sei o que lá, ó. Quem tá em Petro aí esperando alguma coisa, ó, recebeu uma boa grana, né, de dividendo, uma boa grana, mas se pegar uma janela, tipo, daqui para cá, tá no prejuízo, né? Porque também não, o papel só cai. Você acha que colocar com ajuste de dividendo? Lá com ajuste de dividendo, ó, tá vendo? O papel ficou bem de lado, né, nesses últimos... Quem pegou esse rally aqui, sim, né? Aí ganhou muita grana, porque teve em todos os dividendos ajustados aqui, né? Por isso que o papel sobe bastante, mas o papel tá devendo fechar, né, alguns dividendos que pagou aí também. Então, Petro, não sei, Petro vai chegando nos 30, abaixo dos 30, eu acho, né, uma boa oportunidade. A Vale feia, né? Vale no gráfico bem complicada. A situação da Vale. Aí para Bova, tá? Pensando em Bova 11, eu ficaria de olho nesse pivô de alta de Bova. Essa possibilidade aqui, ó. Esse pivô de alta. Então, de repente, uma trava aqui, ó, 127. Às vezes 127 com 128, 126 com 127, né? De repente uma trava e assim, ó, 126, né? Tá aqui, ó, 126 com 127 para maio, de repente, né? De repente o preço encerra maio aqui em cima, assim, ó, né? Vamos ver como é que abre amanhã, né? Porque hoje tá caindo um pouquinho lá fora, bem pouco, né? O mercado. Se amanhã abre mais tranquilo lá, ó, tá caindo 0,14, né? Acho que fechando 0,14 aí, provavelmente. Esse azulzinho, o mercado deve ter fechado. Ó, pós-mercado fechou com 0,14, então sem alteração nenhuma, tá? De repente vem esse rompimento do aqui para cima, aqui, ó. Se a gente olhar o Ibov, né? Que BOVA 11 é ETF do Ibovespa, a gente pode ver, ó, tá vendo? Isso aqui para cima é um pivô de alta num contexto bem interessante, né? Porque pode realinhar essa média de 9, essa média de 200, aliás, né? Aí a linha, né, a de 9 com a de 21, o próximo ponto de resistência tá bem lá em cima. Então, de repente, dá um trade de intervalo aqui, né? Não é sinal que vai espancar lá para cima, mas se envolva, fecha acima do 126, né, no fechamento lá, do vencimento das opções, dá uma travinha de alta aqui. Começar a pensar, né? Porque a gente ficou agora só com uma operação de trava, uma trava só em aberto nas estratégias de opções, né? Que essa estratégia com estratégia com Bradesco foi a única que ficou em aberto aí. Beleza, pessoal? Não espero nada menos do que seu like, né? O seu comentário aí para dizer o que achou desse videozinho de atualização aí de mercado e estamos juntos aí amanhã lá na sala ao vivo. Amanhã tem imersão para a galera que é do SGR aí, já deixa na agenda marcado que amanhã a gente vai continuar a parte de estratégias, né, das opções e tem bastante conteúdo, hein? Vai vir análise técnica, vou fazer sobre Profit Chart. Então, se você não faz parte do SGR, aí fica o convite para você conhecer meu trabalho um pouco mais de perto. E não é nada absurdamente caro. Tem sala ao vivo aí que é bem mais caro do que a minha. Fechou, pessoal? Um grande abraço e até mais.